Oi pessoal, sou o Miguel Chain, mais um vídeo pro Diário do Culturismo. Chegando o Mr. Olímpia, tá chegando a hora de ver quem vai vencer, quem vai perder, quem serão os novos campeões, quem serão os campeões que vão repetir as façanhas dos títulos. E hoje a gente vai falar da Classic Physique. Será que o Brian Ansley vence e ganha o terceiro título? Será que a gente vai ter um novo campeão esse ano? Como que vai ser o top 3, top 5 da Classic Physique, que é a categoria que mais cresce em número de atletas e mais cresce em prestígio dentro do bodybuilding mundial. Categoria muito legal de ver. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, liga notificações, porque tá chegando o Mr. Olímpia e a gente vai ter uma chuva de vídeos, uma chuva de cobertura para vocês. Vale muito a pena curtir, vale muito a pena recomendar. A gente tenta de chegar nos 50 mil inscritos logo antes do Olímpia, eu conto com vocês para isso. Vamos falar das projeções da Classic Physique, então vamos ver o que a gente pode esperar para a Classic desse ano, que é uma das categorias que podem ter mais surpresas aí, com atletas novos chegando. Vamos lá então. O top 3 do ano passado, que foram Brian Ansley em primeiro, Christopher Bumstead em segundo, George Peterson em terceiro, talvez não se altere. O Brian Ansley cada vez melhor, cada vez mais difícil de ser batido, evoluindo cada vez mais, trazendo um físico mais maduro, mais bem finalizado. Então é o cara que talvez seja a aposta mais certeira desse Mr. Olympia de quem vai ganhar uma categoria. O Brian Ansley, lógico, pode ser superado. O George Peterson vem forte, o Christopher Bumstead vem também. Tem outros caras aí chegando na cola desses três, mas a projeção mais provável é que o Brian Ansley vença novamente. O Bumstead vinha também brigando aí, ele está tentando esse título faz tempo. Infelizmente ele sofreu uma lesão, uma ruptura, uma pequena ruptura, um estiramento no posterior, poucos dias aí atrás, e a gente não sabe, 3 semanas antes do Olímpia, e a gente não sabe o quanto que isso vai afetar esse cara no palco. Ele continuou treinando pernas, continuou fazendo cardio, mas é uma lesão que causa retenção de água no local, que causa uma tensão muscular maior ali, isso pode causar uma lesão maior ainda, pode atrapalhar o cardio dele. Então, falta pouco tempo, ele está quase pronto? Tá, mas a gente não sabe quanto que isso pode de fato afetar e prejudicar o Bumstead. Já seria difícil bater o Brian Ansley tendo 100% de esforço e 100% de capacidade de trabalhar o máximo possível. Com uma pequena lesão antes, essa tarefa fica um pouco mais difícil, mas vamos ver como tudo acontece. O George Peterson venceu, ficou em terceiro ano passado, venceu o Arnold esse ano, é o Mass Monster da Classic Physique, muito se critica a molecada nova aí, fala, esse cara não é Classic, esse cara não devia estar aí, ele devia ser um 212 e não sei o que, porque ele não cumpre os requisitos da Classic. E a gente tem que lembrar uma coisa, que por mais que a gente tenha essa preferência pessoal em gostar e querer físicos mais estéticos, e eu compartilho essa preferência, eu acho que é muito mais legal um físico do Brian Ansley, do Keone Pearson, do Bumstead, do que um Mass Monster meio desproporcional como o George Peterson. Acontece que o volume dele carrega ele não tem a melhor das estruturas, ele não é o shape dos mais bonitos, mas a quantidade de volume e qualidade muscular que ele carrega leva ele. Sobre as críticas dele não ser clássico, de não ter pré-requisitos do clássico, e até me questionaram, falaram assim, não, porque até o Arnold mandou ele fazer um vácuo e tal. Gente, o Arnold não é árbitro, o Arnold tem um legado muito grande, mas para quem não lembra, logo após o Peterson ter vencido o Arnold Classic, foi receber o troféu do Arnold, e o Arnold, meio que em protesto, meio que em brincadeira, pediu para ele fazer um vácuo, e ele não conseguiu, obviamente, uma situação meio chata ali, mas a grande questão é, o vácuo não é obrigatório na Classic, se a gente começar a ler as regras, e é isso que às vezes falta pro fã mais novato, pro cara que tá ali meio começando, o cara que tá ainda engatinhando no esporte e não tem as fontes mais confiáveis, porque tem até um cara que falou assim, mas o canal X falou que o Arnold mandou ele fazer, então a gente tem que tomar cuidado com as fontes que a gente pega informação, principalmente se a gente está entrando agora no esporte. É muito importante que a gente entenda, quanto mais a gente entender, quanto mais a gente compreender a regra, menos a gente se frustra. Então,
Voltando, eu concordo, compartilho da opinião de vocês de que um físico mais estético é um físico mais legal, uma cintura mais fina, ombros largos, é muito mais bonito. Mas as regras do bodybuilding dizem que isso não é tudo, quem vence é o melhor conjunto, volume, definição, proporção, simetria, condicionamento. Então, o cara, a estrutura, a cintura ser larga ou não, a estrutura, isso aí é apenas um dos fatores que são levados em conta, e não é nem talvez o mais importante. E se a gente lê as regras, eu já tem um vídeo disso que eu li as regras da Pro League para Classic, a palavra Classic só aparece uma vez dentro das regras, que é quando fala que nas poses, quando se pede a pose clássica preferida. As regras não fazem menção nenhuma, absolutamente nenhuma, sobre o cara ter cintura fina, sobre o cara ter um tronco em V muito pronunciado, sobre o cara ter um físico estético. Estética também não está dentro, não é citada a palavra estética dentro das regras. Não fala que é obrigatório fazer vácuo. Então a gente tem que... É um esporte que a gente gosta, legal, a gente tem que entender. Senão a gente fica que nem aqueles caras que vêm em futebol e não sabem o que é impedimento, fica falando bobagem. Tá lá, falou, pô, o juiz apitou, não devia, porque ia sair um gol lindo, um gol bonito. Ia, mas o cara tava impedido, a regra é essa. Então, vamos nos educar, vamos tentar entender melhor o esporte, isso é muito importante pra gente. Esses 3 caras são os favoritos ao top 3. Keone Pearson, Bumstead, George Peterson, com um asterisco grande no Bumstead, como ele vai chegar depois dessa lesão. Keone Pearson, que venceu o New York Pro, é um cara também promessa, é um dos caras cai naquela história de ter um físico lindo, um shape fantástico, linhas maravilhosas, é um cara que eu gostaria de ver vencendo a Olímpia um dia, e ele tá chegando cada vez melhor, melhorou bastante o físico para esse ano, deu uma boa evoluída, um pouco mais de volume, mais densidade, um aspecto mais sólido, manteve as linhas muito bonitas, então é um menino que vai dar trabalho e pode fechar aí dentro do top 5, talvez até morder uma posição melhor e ser uma surpresa do campeonato. Se alguém me perguntasse qual é o cara que você aposta para ser que pode eventualmente ser a surpresa do campeonato, eu apostaria no Keone Pearson. Henri Pierre Ano é um cara que também traz muito volume, não é a shape mais linda, mas está sempre ali brigando dentro do top 5, top 6, é um cara que deve estar dentro das primeiras colocações. Outros caras notáveis que a gente precisa prestar atenção. Arash Habar, Courage Opara, que melhorou bastante esse ano, e o Alex Cambronero, que veio da 212 e migrou, ficou em segundo lugar no New York Pro, muito próximo do Keone Pearson, o que mostra que sim, o Cambronero, apesar também de cair naquela história dos fãs acharem que ele é mais um bodybuilder do que um classic, isso não devia ter diferença. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos tentar esquecer essa coisa que são coisas diferentes, não são. O julgamento do Classic é exatamente igual ao do bodybuilding. O que acontece é que a Classic é limitada por peso e altura. A gente tem que pensar que a diferença é justamente essa. Então, o Cambronero, como ficou em segundo lugar, muito próximo do Keone Pearson, até há quem diga que ele poderia ter vencido o Keone Pearson, ele também está cotado aí para entrar ali dentro dos 5 ou 6 primeiros colocados melhores da Classic Physique, possivelmente, né? Ou dentro ali de um grupo de 8 caras que brigarão pelos 6 primeiros lugares. Ausências muito lamentadas aí é do Steve Laureus, que aparentemente não vai competir, e do Chen Kang, aquele chinesinho maravilhoso que venceu o show aqui no Brasil no passado, o Muscle Contest Brasil em agosto. Ele venceu o Muscle Contest Brasil em agosto do ano passado. Ano passado, o Muscle Contest Brasil foi na primeira semana após a virada de temporada, então ele foi o primeiro Classic a conseguir a vaga. E, infelizmente, ele não conseguiu visto para os Estados Unidos, ele teve negado algumas vezes e ele infelizmente não vai poder estar no Mr. Olympia. Grande ausência aí, um cara que ia agregar muito ao espetáculo do Olympia. Então essas são as minhas projeções para a Classic Physique, quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam, discordam? Quem pode vencer a Classic Physique? O Brion é imbatível? Alguém pode vencer o Brion? O Keone Pearson é o futuro da categoria? George Peterson e Alex Cambronero deveriam ir para o bodybuilding realmente e deixar a Classic só para os caras estéticos? Quero saber a opinião de vocês. Vou ficando por aqui, obrigado e até a próxima.